Olá, minha gente linda, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, em paz, com saúde. Gente linda, hoje eu vim contar pra vocês um testemunho que eu já tô devendo há um tempinho, né? Contar aqui sobre como eu entreguei a minha vida pra Jesus esse ano, depois de ser cristã, basicamente a minha vida inteira. Sim, eu nasci cristã e sirvo a Deus todo esse tempo. Eu tenho 37 anos hoje, em 2024, mas só esse ano eu tive aquele tal encontro com Deus e descobri que eu não confiava em Deus. Eu achava que confiava, eu achava que servia, mas eu descobri que só agora eu realmente entreguei minha vida para Jesus e decidi realmente confiar em Deus e seguir os planos dele para minha vida. Deixa seu likezinho e vem comigo! Eu queria compartilhar esse testemunho com vocês para edificar a vida de vocês, né? Assim como eu tô sendo edificada, eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com o estágio em que eu estava vivendo. Eu sou cristã desde que nasci, eu nasci na igreja católica, servia, eu era praticante da religião, né? Até que chegou nos meus 18 anos e basicamente toda a minha família foi para a igreja evangélica. Mas eu não fui porque todo mundo foi, não. Eu realmente fiz um propósito com Deus, eu perguntei se era a vontade dele. Naquela época, e hoje em dia também, fazia mais sentido pra mim estar na igreja evangélica. E eu servi ao Senhor a minha vida inteira, sempre fui muito obediente. Eu tinha até um pouco, que eu ainda luto contra isso, né, pra haver um equilíbrio, de perfeccionismo. A gente sabe que as coisas com equilíbrio faz bem, mas quando tem um exagero, nem sempre é legal e havia um exagero na minha vontade de acertar, né? Eu me cobrava muito. Hoje em dia eu aprendi que eu também erro e aprendo com os meus erros. Não quero mais resultados tão perfeitos. Eu realmente entreguei o controle para o Senhor. Antigamente eu não conseguia entregar. E não porque eu não queria. Eu achava que entregava. Mas tinha as coisas que eu nem chegava a pedir para Deus, porque eu achava que estava incomodando Deus com coisas pequenas. Por exemplo, digamos que eu queira trocar um sofá da minha sala. Eu falei, eu não vou orar por isso. Por que eu vou incomodar Deus? Tanta gente aí com doenças graves ou problemas de divórcio na família, eu vou ficar incomodando Deus com o sofá? Hoje em dia eu aprendi que eu sou dependente de Deus para tudo, para tomar as mínimas decisões, inclusive para trocar um sofá. Por que não, né? Deus, ele é o nosso Pai. Então, ele ama cuidar da gente, ele ama quando a gente realmente confia nele, entrega todos os aspectos da nossa vida para ele. Bom, gente, tudo começou lá no ano passado, eu não sei se foi no início, acho que foi no meado do ano passado. A gente passou uma luta muito grande financeira a princípio, né? Eu pensava que essa era a pior luta, mas depois eu fui descobrir que tinha coisas piores por trás de tudo isso. E a gente contraiu uma dívida gigantesca, que virou uma bola de neve e eu não sabia o que fazer, nem o Gabriel. E a gente estava já pronto para sair desse apartamento. Para entregar o apartamento, eu estava até vendo com uma advogada como que eu ia fazer, né? Uma amiga nossa da família. E ela estava me direcionando e estava a ponto de, no dia seguinte, eu entrar em contato e falar com ela, para ela já dar baixa em tudo, que a gente realmente ia ter que sair daqui, não ia dar para ficar. A coisa tomou uma proporção gigantesca. E aí é que eu soube a coisa pior e mais difícil de se lidar. O Gabriel estava com depressão. E eu fiquei chocada, porque assim, a princípio eu falei, como que eu não percebi? Nós somos um casal extremamente comunicativo. Quem acompanha aqui o canal sabe, né? O quanto que a gente fala, o quanto que a gente conversa, inclusive no nosso namoro, o que nos aproximou e o que é de mais lindo e mais forte no nosso casamento, que a gente considera justamente, em primeiro lugar, a nossa comunicação. A gente conversa muito sobre tudo, sobre a gente. E também o segundo ponto que nos atrai muito é que nós dois somos pessoas que gostamos de avançar, de melhorar a cada dia. Mas avançar como pessoas, sabe? Amadurecer. A gente gosta muito de aprender, somos altamente ensináveis. Mas, enfim, mesmo com essa comunicação toda, vocês acreditam que eu não percebi? E aí, depois que eu soube, que eu identifiquei o que estava acontecendo com o Gabriel, é que veio caindo todas as fichas de tudo que vinha acontecendo. Ele andava muito triste, desanimado, assim, com o trabalho dele, sem motivação. E eu achava que ele só estava querendo trocar de carreira, que ele é fotógrafo de casamentos. Assim como eu já fui, hoje em dia eu ainda fotografo com ele, faço, né, um câmera 2, mas não é mais minha profissão, mas já foi minha profissão ser fotógrafo. Então, como eu acabei a carreira, eu falei, pô, é isso, deu, né, agora eu quero ser outra coisa. Então eu identifiquei como se fosse a mesma coisa.
Mas não, o Gabriel estava passando por um processo depressivo, onde ele estava sem vontade de fazer as coisas, vontade de viver. Ele sempre fala isso, né? Um dia eu vou trazer ele para dar esse testemunho aqui com as palavras dele. E eu notei de uns tempos que ele estava muito desanimado, mas o Gabriel, ele sempre foi assim, mais tranquilo, nunca foi, né? Muito sanguíneo. Eu sou sanguínea, é o meu temperamento, e o dele é fleumático. Quem sabe sobre os temperamentos vai me entender. O fleumático é uma pessoa mais tranquila, mais pacata, não é expansiva, não é de demonstrar seus sentimentos com facilidade. Então eu já estava acostumada com esse jeitinho dele. Chegamos num estágio em que a gente se viu com uma dívida gigantesca, e não foi por algum investimento que a gente fez que deu errado. Foi com custo de vida, sabe, pra gente se manter. E a gente acabou não dando conta porque ele simplesmente não vendeu mais. Quem é autônomo sabe que para você ganhar dinheiro você precisa trabalhar. Na maioria das vezes é com vendas, né? Então, se você não vende, você não ganha. Como uma pessoa da CLT, se não for trabalhar, não recebe. E aí, aos pouquinhos, sem perceber, ele foi deixando de atender, foi deixando de anunciar, e até hoje ele não sabe explicar exatamente como foi isso. Como foi gradativo, foi muito sutil. Esse problema foi muito silencioso e foi bem aos pouquinhos, e aconteceu de chegar numa bola de neve. E aí eu me vi desesperada. Falei, meu Deus, como que vai ser? E a gente estava pronto para sair do nosso apartamento, a gente não ia conseguir ficar, inclusive grande parte da dívida estava relacionada a condomínio, aluguel, e a gente estava a ponto de sair. E quando a gente estava até recebendo ajuda da nossa amiga advogada Nice, beijo Nice, se você estiver assistindo esse vídeo, nossa, ela foi um anjo de Deus na nossa vida. Ela ligou pra gente e falou assim, então tá tudo certo, vocês vão entregar o apartamento. Ela tava vendo com a locadora aqui, né, do apartamento, que é alugado. E a gente falou, amanhã a gente vai te dar uma resposta final. E quando a gente estava pronto para dar essa resposta final, eu recebi uma ligação de um amigo nosso para resolver alguma coisa de trabalho. Aí eu falei, amigo, não vou falar o nome dele aqui, não vou citar, mas um amigo muito especial. Até me emociono quando eu falo. Eu falei, amigo, não vai dar pra gente conversar agora, semana que vem a gente vê isso ou na outra, porque a gente vai deixar o apartamento, a gente vai ter que se mudar semana que vem, então a gente conversa semana que vem. Ele, vocês vão se mudar? Por quê? Vão pra onde? Aí eu falei pra ele, olha, a gente pode falar depois, porque a gente tá aqui na agitação, eu não sabia nem o que falar, eu tava tão nervosa, porque a gente não ia ter condições de alugar outro apartamento, não tinha como dar entrada, assinar o depósito, a gente ia precisar morar de favor com alguém, ou com a minha sogra, ou com a minha mãe, ou com o meu cunhado. E o meu cunhado Daniel, nossa, e a Tainá, assim, nunca vou esquecer. A minha sogra e minha mãe também, tá? Mas eles vieram aqui, sabe? Conversaram com a gente, abriram as portas da casa deles pra gente. Falaram, olha, vocês não precisam pagar nada, não precisa comprar nada. Vocês vão pra lá, fica 1 ano com a gente, 6 meses, o tempo que vocês precisarem se recapitalizar, e vocês voltam. Ou seja, a gente percebeu nesse momento que a gente tem abrigo, que a gente não tá só, que a gente tem família, a gente tem amigos também que fariam isso pra gente, eu tenho certeza, porque a gente não abriu pra muitas pessoas, né? Mas aí, enfim, a gente tava a ponto de dar esse passo, aí eu falei, oi amigo, olha, semana que vem a gente conversa, não vai dar. Aí ele, não, peraí, eu vou aí. Não abri muito, porque eu não sou de abrir muito a minha intimidade, né? Só quando é realmente necessário, tipo hoje. Eu tô contando isso pra vocês porque hoje já virou um testemunho. Mas na época eu não tinha a mínima condição de vir aqui e colocar isso na internet, porque ao mesmo tempo que tem muitas pessoas maravilhosas que dão força, que apoiam, que oram, tem muita gente sem noção na internet que coloca cada comentário que só te derruba. E num momento de crise emocional assim, que você tá passando por uma luta muito grande, você tem que se resguardar. Tem que ser muito seletivo com quem você divide, com quem você confia e com que você ouve, porque uma frase pode te derrubar, sabe? Nesses momentos são muito delicados. Então eu não ia botar nada disso na internet, mas foi um turbilhão. E aí ele veio aqui na minha casa e aí conversou com a gente abriu, aí eu falei que o Gabriel estava realmente passando por uma depressão e ele chegou até a ser medicado, ele já estava sendo medicado e ele tá deixando de tomar medicação agora. Isso foi desde o ano passado. E agora ele tá super bem, graças a Deus. Mas aí ele veio, conversou comigo e ele falou assim, olha, vamos renegociar isso? E aí ele fez uma proposta pra gente, a gente conversou e ele tinha o valor quase que todo da nossa dívida. E ele falou que sentiu no coração
de depositar esse valor pra gente e a gente não precisava se preocupar como que ia pagar. Ele ainda propôs que a gente pagasse com serviços, com trabalho. Ou seja, eu sei fazer vários tipos de trabalho, Gabriel também. Ele entrou num acordo com a gente que a gente poderia aos poucos trabalhar para ele, né? Ou se não houvesse como trabalhar para ele nesse momento, tava tudo bem. Ele chegou a falar assim, gente, não importa, só vamos resolver isso agora que é mais urgente, isso a gente resolve depois. Eu não tô com pressa de receber esse valor, ou seja... E um dia antes eu tinha orado no banheiro chorando, mas eu chorava, porque assim, gente, faz parte do meu trabalho estar aqui, gravar meus vídeos, minhas receitas, meus cursos e tudo. E isso numa casa de outra pessoa, além de, poxa, né, você está na casa de alguém, assim, eu iria com o maior amor de ser recebida, mas eu sou muito assim, eu fico com muito medo de incomodar, sabe? Então isso pra mim seria algo muito desafiador. Eu iria, se fosse necessário, não tenho problema nenhum com isso, né? Mas seria muito difícil pra mim, porque iria acabar totalmente com a viabilidade do nosso trabalho e também poderia até gerar um desconforto para a pessoa que iria nos receber. Mas enfim, no momento que a gente precisa e que a gente realmente necessita, a gente saber que a gente tem apoio, isso aí já é tudo, gente. Mas ainda assim eu fiquei pedindo ao Senhor por um milagre um dia antes. E eu não pedi para essa pessoa me ajudar, né? E essa pessoa veio aqui na minha casa, depositou no dia seguinte o dinheiro na nossa conta, a gente ligou para a advogada falando, aconteceu um milagre. E aí aconteceu esse milagre. Porém, a gente não descansou, né? Então, bora se levantar, vamos tratar Gabriel pra gente conseguir trabalhar e pagar. Fora isso, a gente estava assim, quebrado financeiramente, né? Então, a gente estava numa crise muito grande e a gente não conseguia nem arcar com alguns compromissos que a gente tinha de trabalho. Quando a gente tem uma empresa, é necessário que tenha um fundo de reserva para você fazer o que você precisa fazer. E a gente não tinha dinheiro para cumprir com esses compromissos de trabalho. Entrega de material. O Gabriel escreveu uma carta gigante relatando tudo o que estava acontecendo com ele, o diagnóstico da depressão, e se comprometendo em reestruturar a nossa vida financeira para que a gente conseguisse arcar com os compromissos que a gente tinha com os nossos clientes. Eu entrei em contato com cada um dos clientes, eu lembro que eram 9 clientes, e todos eles, assim, exceção de um. Teve um que eu acho que esse daí já estava planejando o que eu vou contar daqui a pouco há muito tempo, mas os 8 clientes que eu entrei em contato, assim, todo mundo ama o Gabriel, né? Todas as noivas são apaixonadas pelo trabalho dele, pelo atendimento dele, todo mundo entendeu e deu um tempo pra gente. E em pouco tempo o Senhor abençoou que a gente conseguiu fechar um grande trabalho com um valor muito bom. E esse trabalho a gente colocou crédito para poder fazer o material das noivas que a gente tinha. Material que eu digo são álbuns, enfim. E tudo mais. E aí a gente foi fazendo aos poucos, foi entregando para essas pessoas deram tempo pra gente e foi incrível, né? Mas teve um desses que na verdade eu nem pude entrar em contato, que não deu tempo, a pessoa colocou a gente na justiça, ou seja, a gente já estava com uma dívida enorme, né? A gente tinha acabado de conseguir ficar aqui porque alguém nos emprestou dinheiro. A gente estava pagando o que a gente ainda devia, né, em material para os clientes, e ainda teve uma pessoa que botou a gente na justiça. E a nossa amiga advogada, mais uma vez, ela pegou o caso e foi lá e tratou tudo pra gente, fez todo o trabalho dela, e ela não nos cobrou 10 centavos que seja, não cobrou nada. Tanto da ação que estava com a locadora, é locadora que fala? Administradora do apartamento, quanto a ação desse cliente que colocou a gente na justiça. E era por uma coisa muito, muito pequena, né? Não era nem cliente de casamento, foi um cliente de ensaio, mas enfim, beleza, né? Tava um pouco atrasado, tava no direito dele, ele botou na justiça, a gente pagou uma indenização, não sei como, foi tudo Deus que proveu tudo, e fizemos o álbum do ensaio, entregamos e fomos vencendo cada batalhinha. E no meio disso tudo, aconteceu também da Lili ficar com aquele carocinho nas costas, lembra? Quando eu postei aqui. A Lili, minha cachorrinha, minha filhote de 4 patas. Oi, titias!
Gente, quem acompanha aqui o nosso canal sabe o quanto eu amo esse bichinho, o quanto ela foi dada por Deus pra mim, e eu sou apaixonada, eu amo, assim, num nível, tenho carinho. E nesse momento em que a gente não tinha dinheiro pra nada, ali ele me aparece com um caroço enorme nas costas. E eu vi aquele caroço, naquele momento, a primeira coisa que veio na minha cabeça é um tumor. Minha cachorra vai morrer, eu não vou aguentar. Eu falei, cara, eu passo por várias coisas e assim, a gente sabe que dinheiro, né, a gente recupera. Mas pessoas, bichinhos, assim, entes queridos é difícil superar, né? Não que não supere, Deus dá força. Mas eu falei, cara, isso eu não aguento. Eu orava, eu chorava, eu gemia chorando. Pelo amor de Deus, Senhor, me dá uma solução. Porque eu não tinha dinheiro nem para levar minha cachorra no veterinário. E aí, eu comentando isso com alguns amigos, olha, a Lili tá com isso, você sabe o que pode ser? E aí, a minha amiga Raquel, beijo Raquel Home, um anjo de Deus na minha vida, entrou em contato com a Mari. Beijo, Mari, querida também. Ela entrou em contato com a Mari porque a Mari, ela tem um pet shop. O esposo dela, ela e o esposo dela tem, e eles conhecem uma veterinária de confiança. Eu também não iria levar, mesmo que fosse assim, esse aqui é baratinho, levar a Lili, eu não levaria, porque eu acho que é uma coisa muito delicada para você confiar em qualquer pessoa. E aí, essa veterinária era de confiança. E aí eu levei lá. Ela fez isso em parceria aqui com o meu canal. Lembra que eu divulguei a veterinária? E eu amei o atendimento dela. Ela foi excelente, ela foi excepcional. Ela era uma cirurgiã incrível. Então você pode ir percebendo que durante esse testemunho você vai vendo que Deus vai cuidando de tudo. E beleza, né? A Lili estava com isso, estava se recuperando. E nesse momento em que eu estava vivendo isso, nada me faltou, nada. Até a roupa, o que eu precisava. Eu fiz várias parcerias com a Lovito, lembra? Foi mais ou menos um ano em torno disso, tudo que a gente viveu. Eu também gosto muito de restaurantes. Sempre gostei, né, de visitar alguns restaurantes. Não vou a muitos, mas sempre fui. E surgia muitas parcerias para eu ir nos restaurantes, fazer a divulgação e tudo mais. Então até isso, essas coisinhas assim, Deus cuidava e eu tinha essas oportunidades através aqui do meu trabalho com vocês. Quando foi no final do ano passado, a minha irmã descobriu um tumor na cabeça. Aí eu entendi o que era desespero de verdade. Falei, Jesus, sabe quando vem bombardeio de tudo quanto é lado? E eu fiquei com muito medo de perder minha irmã. Vocês conhecem o testemunho dela, tá aqui. Pra quem não viu o testemunho dela, ela contando, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, na descrição, tá? E ela operou, tirou o tumor da cabeça, o testemunho dela é incrível. Foi luta atrás de luta, tá, gente? Mas ela venceu. Mês que vem não, a gente já tá em maio. Esse mês ela já vai voltar a trabalhar, ela tá completamente curada, já fez exames e não tem mais nada na cabeça dela. E durante esse turbilhão todo, gente, o que que aconteceu? Eu orava e eu não sentia a presença de Deus, eu não sentia Deus falar. E isso já de não sentir a presença de Deus já estava constante na minha vida há muito tempo. Há muito tempo. Até que chegou esse momento crítico e eu falava, Deus, eu preciso ouvir tua voz. E eu tive que tomar decisões sérias no meu trabalho, no meio de tudo isso. E eu não consegui identificar a voz de Deus. E eu falei, Senhor, eu tô pronta para te obedecer. Mas eu preciso aprender a identificar a sua voz. Porque como que eu vou obedecer se eu não sei o que é para fazer? Porque, por exemplo, a Bíblia é clara sobre alguns pontos que são gerais. Por exemplo, a gente sabe que matar é pecado, que a gente não deve adulterar, que a gente não deve roubar, né, que a gente precisa honrar o nosso pai e nossa mãe. Agora, e quanto ao nosso trabalho, quando a gente tem que tomar uma decisão muito particular? Tem um parceiro grande aqui que vai te propor isso, e você decide ouvir a voz de Deus, decide obedecer, pede direcionamento, mas você não sabe ouvir. Aí Deus sempre falava comigo, você quer intimidade comigo? Faça devocional, me busca. Porque isso é claro, gente, é lógico. Se você tá conhecendo um rapaz, você quer namorar ele, você é solteira, você vai conversar com ele primeiro para conhecer ele. Você vai trocar o WhatsApp, você vai ver as redes sociais se ele tiver. Você, depois de um tempo, vai conhecer a família dele. E aí vocês vão criando intimidade, vocês vão se conhecendo, sabendo o gosto um do outro.
No aniversário dele, você vai saber o que dá de presente, porque ele já te contou as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta. Se for fazer um jantar, você sabe o que fazer, você sabe se ele gosta de peixe, de carne ou de frango. E com Deus não é diferente. Deus é uma pessoa. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus e Ele é uma pessoa. Então, para a gente conhecer os gostos de Deus, ouvir a voz de Deus, a gente precisa conhecer Ele. E como que a gente conhece Deus? É através de relacionamento. E como se relaciona com Deus? O caminho que Deus me mostrou, que eu tenho entendido até o momento, pelo menos, é através da comunhão, da oração, da leitura da palavra, da devoção, ou seja, do devocional. E aí eu ficava desesperada nesses momentos, eu ficava extremamente angustiada, porque eu não, em nenhum momento eu deixei de confiar em Deus, Deus não está comigo. Poxa, eu via os milagres acontecendo. E outra, milagre é algo bom de contar, mas, gente, é algo muito difícil de viver. Porque se é milagre é porque era impossível. E se era impossível, tem hora que dá desespero. Tem hora que você acha que não vai conseguir. E muitas vezes eu pensei que não fosse conseguir. Deus sempre falava comigo, tocava mansamente no meu coração, sentia lá no profundo do meu ser: minha filha, eu já falei com você, faz o devocional, toma tempo pra mim, me coloca em primeiro lugar. E eu decidi tomar essa decisão de colocar Deus em primeiro lugar, né? E aí eu falei, por onde eu vou começar? Porque assim, quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade de atenção. Eu um dia ainda quero ter oportunidade de fazer um diagnóstico neuro. Acho que é com neuro que se faz meu Deus, o diagnóstico. Porque eu acho que eu tenho TDAH, tenho quase certeza. Eu assisto muito conteúdo de pessoas sérias, de fontes sérias, de profissionais bons a respeito disso, muitos. E assim, na maioria dos sintomas eu me identifico. Só que assim, já tem muito tempo que eu descobri isso, sabe? Que eu me identifiquei. Então, a mesma forma que eu vejo conteúdo falando sobre isso e me identifiquei, eu assisto conteúdo de como tratar, do que fazer, sabe? Hoje em dia eu já tô bem melhor. Me considero muito melhor porque eu já apliquei muita coisa na minha vida. Porque hoje em dia eu aprendi a me concentrar para falar. Eu interrompia demais as pessoas, eu não conseguia prestar atenção, era agitada no falar. Hoje em dia eu me treinei absurdamente e eu consegui melhorar muito. Mas a questão da leitura ainda era algo muito difícil para mim. Então, eu era uma crente que nunca tinha lido a Bíblia. Nunca, a vida inteira cristã. Se eu li, foi algumas pouquíssimas vezes. E não era só a Bíblia. Eu não lia nada, nem legenda de foto de Instagram. Não tinha paciência para ler nada. E isso era um grande impeditivo na minha vida, porque assim, a palavra é a verdade, e a verdade, ela cura, liberta, salva, converte. Deus, ele entrega a sua revelação a cada dia, porque ela se renova a cada manhã pra gente. Então é muito importante o cristão ler a palavra de Deus, que ela é a nossa bússola. E eu não lia. E como que eu sei da palavra de Deus? Através de milhares de pregações de fontes sérias. Eu aprendi muito com pregação e isso é muito bom. Continuo assistindo de fontes confiáveis, tá? Bom esclarecer, né? Deixar isso claro. Porque tem pregações e pregações, a gente sabe. E aprendi absurdamente. Eu sei muita coisa da Bíblia através de pregações, mas da minha experiência com Deus, não tinha. E aí eu comecei, com toda a dificuldade do mundo, eu falei, não acredito, mas eu vou ter que... Tentei até baixar a Bíblia em áudio, mas assim, não rolou. Falei, eu vou ter que ler. E eu vou ter que fazer devocional. Aí o que eu fiz? Já falei pra vocês isso, já tem muito tempo. Eu comprei esse devocional aqui, Café com Deus Pai. Inclusive vou deixar o link dele aqui pra quem se interessar. Se você quer começar a fazer devocional, compre. Ele é muito bom, do pastor Júnior Rochirola. Tem uma mensagem para cada dia do ano. E tem também a leitura bíblica, tá? Por exemplo, desse dia aqui, 19 de junho, é Salmos 75, é um capítulo por dia. E as mensagens são maravilhosas, são cristocêntricas, são edificantes demais. Mas, compartilhando com vocês isso, a minha seguidora, que se tornou uma grande amiga, que é a Jenny, beijo Jenny linda, ela conversava muito comigo, né, a gente trocou o WhatsApp, a gente conversava muito a respeito de devocional. E ela me orientou com todo o carinho do mundo. Na verdade, ela foi muito discreta, um amor de pessoa, ela não chegava falando o que eu tinha que fazer. A gente conversando, ela contava o testemunho dela e falava o que ela fazia e como Deus operava maravilhas na vida dela. E eu falei, eu quero isso pra mim, então eu vou fazer também.
E ela falou, Dani, é muito bom ter o devocional. O devocional, sendo de uma fonte séria, é edificante, mas é muito melhor a gente ter uma comunhão com Deus através da palavra, que Deus vai falar contigo através da palavra. Eu falava, ai, é verdade, mas eu tenho tanta dificuldade. Ela vai, pede o Espírito Santo, ora, confia em Deus. E aí eu confiei, né? Comecei a fazer o devocional e a ler a Bíblia também. E tô lendo. E eu tô descobrindo tanta coisa, gente. Tanta coisa. Porque assim, por exemplo, a morte de Jesus. Eu sabia que Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, que ele ressuscitou, que as mulheres chegaram lá no sepulcro de Jesus, ele tinha ressuscitado, elas correram para contar, o Tomé só acreditou quando viu. Essas coisas todas, eu já sabia. Mas tem tantos detalhezinhos que eu não sabia, que eu estou maravilhada. E aí entra também a Evelyn, que é minha discipuladora lá na igreja. Lá na minha igreja tem discipulado, e eu não faço parte da classe dominical, de escola dominical de discipulado não, mas eu meio que adotei ela pra mim, e ela é líder, uma das líderes do Conviva, que é grupo de comunhão. A gente se reúne na igreja toda sexta-feira, tem vários casais, cada Conviva tem um tema, e o nosso é jovens casados, são jovens que são casados. E aí a gente fala sobre casamento, enfim, ali no Conviva é principalmente pra gente ter comunhão. Aí a gente os líderes colocam umas dinâmicas, a gente se diverte também, a gente conta um pouquinho sobre si, sempre tem uma moral da história, uma lição, e é muito edificante. Eu gosto muito da Evelyn, confio muito nela, ela é quase uma pastora, eu que tô profetizando. Então ela tem muito entendimento, os pais dela são maravilhosos. E aí sempre que eu tenho dúvida na Bíblia eu mando pra ela. Beijo, Evelyn, muito obrigada. E aí eu comecei a realmente me apaixonar pela palavra de Deus e me apaixonar por Jesus. Porque assim, cara, uma coisa é você conhecer Deus e ouvir falar, outra coisa é de você ter relacionamento com Ele, é diferente, gente. Ai, só de falar eu já fico... É muito gostoso você ter relacionamento com Deus. E aí eu percebi que pela primeira vez na minha vida eu me arrependi. Sempre o Gabriel conversava comigo, ele falava, você se arrepende de alguma coisa? Eu falava, não tenho arrependimento. Já vivi tanta coisa, já errei, mas assim, me arrepender mesmo de ter feito, de ter tomado aquela decisão na época, não me arrependo, porque na época eu estava com o coração realmente naquilo, fazendo com todo amor, entendeu? Enfim, se as coisas não deram certo ao longo do tempo, não foi por uma irresponsabilidade minha na minha decisão, entendeu? Essa era a minha questão. E hoje em dia eu falo, cara, eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter feito o que eu fiz antes. Eu perdi muito tempo. Mas mesmo assim, a graça do Senhor nunca faltou sobre a minha vida. Ele sempre esteve presente, sempre me abençoou. Assim, não foi falta de Deus, mas foi, assim, eu poderia ter vivido coisas maiores, experiências maiores. Eu poderia estar muito mais madura na fé hoje. Mas tá bom, glória a Deus que eu ainda abri meus olhos a tempo enquanto a vida, né? E tô nessa caminhada. E aí eu comecei a orar por tudo, por tudo. E eu falei, Senhor, eu vou entregar realmente a minha vida nas tuas mãos. E tomei várias decisões difíceis, inclusive decisões de trabalho que eu falei pra vocês, né? Decisões difíceis de trabalho, eu recebi uma oportunidade incrível, com uma equipe incrível, que trabalha com influenciadores gigantes, que faturam, sei lá, muito. E eu fui indicada para trabalhar, fazer um trabalho. E aí aconteceu que eu tava com a equipe, já fazendo reuniões há mais de um mês, e a coisa não andava, não fluía, e eu não tava tendo paz, e aí eu orei. E aí Deus falou, abandona, não é pra você, eu tenho outra coisa. E aí aquele medo de que responsabilidade, né? Porque eu fui indicada, a equipe é super, assim, tinha um potencial gigante, e eu poderia ganhar dinheiro, que era o que eu preciso, e ainda preciso, mas Deus está me ensinando a depender dele, a não depender da força do meu braço ou de alguém. Isso está sendo muito particular comigo, tá, gente? Eu não tô falando que você tenha que desfazer contratos, enfim. Deu para entender, né? Só para ficar claro mesmo, que eu sou muito, né, clara nas coisas. Como influenciadora, a gente tem que tomar muito cuidado em tudo que faz. Então, eu tinha que tomar essa decisão no meu trabalho, era muito séria, e Deus me direcionou nesse ponto especificamente
não prosseguir com essa equipe que poderia ter um potencial gigante. E eu tive fé e eu obedeci. E nisso tem acontecido em vários pontos da minha vida, em que situações que eu falo assim, Senhor, peraí, mas se eu não fizer isso aqui, como que vai ser? Não vou dar conta. E dou. E um dos motivos principais que eu sei que Deus tocou no meu coração em eu não estar com essa equipe é porque eles iriam basicamente comandar como seria os meus conteúdos. E Deus tocou no meu coração que eu precisava criar conteúdos direcionados por Ele e não por alguém, sabe? E deixar Deus trabalhar na minha vida, me usar, porque assim, as pessoas que me assistem aqui, tem muita gente precisando ouvir essas palavras, tem muita gente com sede de Deus, e Deus quer me usar para isso. Então, se tivesse alguma equipe realmente me direcionando, não, você não pode falar disso agora, seria um fator limitante. Então, eu entendi e eu obedeci, eu não me arrependo. E a gente só ganha obedecendo a Deus, sabe? Nesse processo de fazer o devocional, eu sempre gostei muito de assistir filmes, séries, doramas. Vocês sabem que eu amo doramas, continuo amando e vou continuar assistindo, tá, gente? Não vejo nada de errado. São histórias maravilhosas, super lindas, respeitosas. Porém, eu pensei assim, poxa, se eu tô nesse momento de busca, por que eu não busco gastar meu tempo com aquilo que realmente vai poder me edificar de alguma forma? E aí eu tava ouvindo muitas pessoas falarem sobre a série The Chosen, que é sobre os discípulos escolhidos de Jesus e conta a história de Jesus, tá muito famosa, inclusive recomendo. Eu assisti e aquilo ali, gente, foi algo assim incrível na minha vida, sabe? E eu sou uma pessoa muito visual, sempre tive muita dificuldade de ler, tanto que quando eu preciso de algum conteúdo eu vou pro YouTube, eu não vou pro Google. E quando eu vi a história de Jesus, através da interpretação daquele ator, que é um baita ator, interpretou Jesus como eu nunca tinha visto ninguém interpretar, eu chorava. Eu imaginei Jesus, eu vi Jesus, eu falei, gente, sério, foi incrível. Foi assim uma experiência maravilhosa. E aí é que me deu mais sede ainda para eu ir para a palavra de Deus, sabe? Para buscar, para ver se o que estava na série é realmente o que está na Bíblia, porque não dá pra gente ficar só com série, né? A gente tem que seguir a palavra. Aí eu fui para a palavra, foi muito gostoso, muito edificante. E eu já estava nessa busca intensa, e aí eu me inscrevi na Escola Avance, que é uma escola de formação cristã. Na minha igreja surgiu a oportunidade, é uma escola paga, tem uniforme, tem material, tem prova, tem tudo. É como se fosse uma mini teologia, mas não é teologia, é formação cristã. E, gente, eu tô aprendendo tanto, mas tanto, tanta coisa sobre Jesus, sobre o reino, sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre fé, que assim, eu tô mergulhando. Eu pedi muito a Deus para que Ele me desse condições de fazer esse investimento e Ele deu para mim e pro Gabriel, né? Então nós dois estamos junto com alguns casais que são do Conviva. Inclusive, uma das coisas que Deus fez lembra que eu falei que a gente precisa realmente confiar em Deus nos mínimos detalhes? Nas pequenas coisas. Tem algo que eu tenho muita dificuldade de fazer, de manter, que é fazer exercício físico e cuidar da alimentação. Eu como saudável, mas eu como muita coisa que não é saudável também. Não estava tendo domínio próprio, não conseguia malhar. Tava com as vitaminas baixas também, a minha Nutri até passou umas vitaminas para mim, eu tomei, tô melhorando. Mas eu não tinha força para malhar sozinha, eu não conseguia. E aí eu orando, pedindo a Deus, por favor, Senhor, me abençoa, me dá força para que eu consiga cuidar da minha saúde, que isso é importante. Aí Deus enviou a Andressa, que é também uma das líderes lá do Conviva. É a Andressa e Gustavo, beijo amigos lindos, amo vocês. E a Evelyn e o Jailton. A Andressa, ela mora aqui na minha rua. A gente descobriu, né? A gente é da mesma igreja, do mesmo Conviva, eu descobri que ela mora aqui. E ela combinou comigo de malhar todo dia, né? De segunda a sexta. E aí ela pediu, a pessoa lá do condomínio dela, a síndica, né? Se poderia abrir uma oportunidade, porque lá vai pouquinhas pessoas malharem. E a síndica dela deixou, Deus abriu essa porta pra mim, agora eu tô conseguindo malhar, cuidar da minha saúde, tô tomando as vitaminas. E aí quando eu tava num almoço com a Andressa, Deus tocou no meu coração pra eu fazer um jejum de 1 mês. Porque eu queria muito ler mais a Bíblia, eu não tava conseguindo ter tempo, porque realmente, como eu falei pra vocês, a minha rotina é muito puxada. E eu malhando, né, como eu falei, agora eu malho todos os dias, e isso toma um tempo grande do meu dia.
Eu tô acordando mais cedo, né? Mas vai a minha manhã quase toda. Eu faço devocional e o meu devocional não é ler uma página desse livro. O meu devocional é ler uma página desse livro, orar, 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 orar. E eu oro. Sabem o que eu falo, né? Com Deus não seria diferente. Oro, oro, oro e leio a Bíblia. Demoro pra caramba lendo, volto, né? Porque eu tenho dificuldade de concentração. Então eu demoro muito fazendo devocional. Aí às segundas-feiras eu tenho a escola Avance, que é a escola de formação cristã. Às quartas-feiras eu vou para Tijuca estudar gastronomia. Às sextas-feiras eu tenho Conviva, domingo eu tô na igreja. Sábado, muitos deles eu trabalho com o Gabriel. E aí só sobrou terça e quinta e eu tenho meus trabalhos aqui na internet. Tem os vídeos que eu gravo, eu mesmo edito, então a demanda é altíssima. E aí eu falava, Senhor, não tô tendo tempo para ler a Bíblia. Eu queria ler mais, porque eu queria entender, eu quero correr atrás de todo o tempo perdido. E aí Deus falou, você tem tempo sim, você assiste séries. Eu lembrei, né? Não sei se foi exatamente Deus, mas eu lembrei que eu tenho tempo sim. É só eu escolher o que eu quero. E aí eu escolhi, aí eu fiz um mês de jejum. Eu falei, eu não vou assistir vídeos no YouTube, nem séries, porque eu vou me dedicar a estudar mais a palavra de Deus. E foi um mês que eu mergulhei muito mais, que eu me dediquei muito mais. E agora eu voltei a assistir as séries, mas tô assistindo com muito mais moderação, sabe? Dando prioridade ao que realmente tem prioridade. E por fim, mesmo nessa caminhada com Deus, nós estamos caminhando com Cristo, crescendo. Graças a Deus o Gabriel se recuperou muito. Ele tá muito bem agora, tá até deixando de tomar o remédio. Ele tá super bem, não se preocupem, graças a Deus tá tudo bem com ele. Deus tem restaurado a saúde dele, tanto que ele começou a fazer novos contratos, a vender. E Deus tem abençoado muito o Gabriel. Ele tá trabalhando bem, tá feliz, tem novos projetos na fotografia, fechando vários casamentos. E graças a Deus aquelas grandes dívidas, né? A maior parte a gente conseguiu pagar. Uma parte do dinheiro que a gente pegou emprestado com o nosso amigo que ele ofereceu, a gente já pagou, falta só uma parte. E mesmo assim pagando em serviços, o que é mais tranquilo, né? Então tudo foi se ajeitando, Deus não deixou a gente sozinho em momento algum. E atualmente o que aconteceu, gente? Segunda-feira passada o Gabriel foi assaltado. E quando a gente está muito íntimo com Deus, a gente está pertinho dele, a gente está realmente ali na presença, buscando direcionamento. Deus fala, Deus avisa, Deus dá tudo que a gente precisa, tudo. Ele foi assaltado na Taquara, 9h30 da noite, eu não tava no carro, graças a Deus, porque, nossa, é tão traumatizante. E graças a Deus o Gabriel não ficou traumatizado não, porque ele é bem controlado emocionalmente. Ele disse que aconteceu, entendeu? Não foi algo que traumatizou ele, não. E eu vinha conversando com ele porque essa semana Deus me fez orar muito por ele. Muito, muito, muito. Pra Deus livrar de alguma batida, de algum assalto. Ele tá sempre saindo pra trabalhar. E eu não sou de ficar com medo. Não sou uma pessoa assustada. Não sou medrosa. Enfim, não sou tão preocupada. Eu sou tranquila. Mas nessa semana anterior do assalto eu orei muito por ele, por livramento. O Espírito Santo já vinha trabalhando isso no meu coração e eu nem sabia, né? E no domingo anterior, eu vim conversando com ele da igreja, menos de 24 horas antes do assalto. Eu não fazia ideia, obviamente, mas eu vim conversando com ele. Eu falei, olha, não tô rogando praga, falando que vai acontecer, chamando, não. Mas eu queria conversar com você, porque a gente, infelizmente, a violência tá gigantesca aqui no Rio de Janeiro. Então, eu falei, olha, se por acaso abordarem você com um assalto, não resiste. Não pensa rápido, porque o Gabriel ele é muito safo, né? Ele pensa rápido, ele sai, ele já saiu de assalto. Falei, olha, não faz nada, tá? Se vier alguém te abordar, entrega, deixa. Celular também, não fica tentando pegar. Cinto, tira devagar. Eu fui dando todas as instruções pra ele, um dia antes. E um dia antes, inclusive, eu tava orando a Deus para o Senhor nos abençoar com 2 aparelhos de celular, porque a gente precisa muito para o nosso trabalho. O meu iPhone é um 8 Plus, ele quebra um galhão, assim, sabe? Mas tá bem prejudicado em questão de memória, tem atualizações que ele não tem. A imagem dele, principalmente à noite, nossa, não é muito complicado. Eu filmava com o do Gabriel, né, que foi levado, mas o meu mesmo tá bem fraquinho. Por isso que eu tô filmando assim de dia, tá até caindo à tarde agora. E aí eu tava orando muito nesse dia, segunda-feira de tarde, falando, olha, já vai vendo aí quanto que tá os telefones, não tem R$1 pra comprar, mas Deus me deu paz no meu coração que ele vai abençoar a gente com 2 telefones.
Vai acontecer, você vai ver. Deus falou comigo. E aí quando aconteceu isso, segunda-feira à noite, ele liga do telefone de alguém de uma delegacia para dizer que levaram o carro e levaram o celular. E aí você pode passar pela sua cabeça assim, nossa. Aí agora ela duvidou, né? Ou então o inimigo pode pensar assim, agora a gente vai parar eles. Só que não, gente. Eu acho que eu nunca agradeci tanto a Deus na minha vida como aquele dia. E eu fico pensando, antigamente eu não entendia. Eu via pessoas passando por isso, por assaltos, e eu não entendia o quanto que a pessoa ficava só agradecendo. Falei, gente, a pessoa perdeu, a pessoa agradece, como assim? É porque quando você está em Deus, você sabe o quanto Deus te protege, te guarda, te livra, e o quanto Ele vai te recompensar 10 vezes mais por aquilo que, entendeu? Que foi levado. Na semana anterior, eu fui para São José dos Campos. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu estava em São Paulo na semana anterior, acompanhando a minha amiga que perdeu a mãezinha dela. A mãe dela faleceu de dengue, teve uma parada cardíaca, morreu assim, foi horrível. E eu vivi aquele luto com a família, a gente deu suporte, levou eles pra lá, que eles moram aqui, mas são de lá, né, a família é de lá. Aí eu passei assim uns 3 dias lá. Nossa, gente, foi muito triste. E eu não parava de pensar. Quando o Gabriel chegou da delegacia, né, que a gente foi buscar ele com os amigos, que ele deitou aqui nessa caminha, eu, ele e Lilinha, a gente dorme juntos os 3. Eu abracei ele e eu chorava, agradecendo a Deus por ele ter livrado o Gabriel. Porque por mais que tenham levado esse carro e levado o celular, eu sei que com certeza Deus vai suprir, é certo, eu não tenho dúvida hoje, não tenho dúvida, Deus vai dar outra até melhor. O carro, graças a Deus, tem seguro, já está sendo resolvido, mas o telefone não tinha, né? E eu tava orando para dar 2 telefones melhores e ainda levaram o que a gente tinha, era para eu estar, né? Mas não, eu falei, pô, agora é que vai acontecer mesmo. Se o Gabriel tá sem celular e ele precisa, agora é que Deus vai operar mais rápido ainda. Ou seja, gente, sério, entregar a nossa vida para Jesus não é algo que vai ser assim fácil, naturalmente, para a nossa carne, mas é algo que vale muito a pena. A gente desafiar a nossa mente e crer e entregar. Eu entreguei mesmo. Tanto que todos os sonhos que eu tinha e que eu ainda tenho, eu anoto e eu sempre peço a Deus, Senhor, realiza isso no teu tempo, se for da sua vontade. Porque a minha vida é de Deus e eu realmente desejo entregar tudo o que eu tenho para Ele. Já entreguei. E Ele cuida de nós. Ele realmente cuida. Falei muito, né? Mas nesse vídeo eu nem me poupei muito de falar. Eu sei que tem pessoas do lado aí que estão precisando ouvir isso, esse testemunho que vai edificar muitas pessoas. Talvez você vai se identificar com a minha história e vai chegar à conclusão de que você também precisa entregar sua vida para Jesus, que não há outro caminho, não há. Sabe, é preciso ter coragem, tá? Não vou te dizer que é uma coisa fácil, que foi mar de rosas, que foi bonitinho. Ó, foi muito difícil, não foi fácil. Mas também quando foi. Eu entreguei mesmo. Só me arrependo de não ter feito isso antes. E agora eu tô reaprendendo a viver, né? Dando um passinho de cada vez. Tô engatinhando ainda na fé, tem muita coisa para viver com Cristo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse testemunho. Compartilha com alguém que você sabe que vai ser edificado, que vai abençoar a essa vida, né? Espero muito ter te ajudado de alguma forma. E entrega mesmo sua vida para Jesus, sabe? Enquanto há tempo, enquanto você pode encontrar. E Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é nosso Pai, Ele cuida da gente, tá sempre conosco. E eu tenho certeza que se eu tô aqui gravando isso hoje é porque é da vontade dEle. E se você tá assistindo até aqui, é porque é da vontade dEle que você realmente quisesse ouvir tudo isso que eu tenho pra te passar. E tem um propósito muito grande nisso, tá? Vá aos poucos, mas vá, não deixa de ir. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.